de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, mas só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Amém? Glória a Deus. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Aleluia. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício, serviço da vossa fé, folgo-me e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Amém? Glória a Deus. Tome seu assento em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A Ele seja dada a honra, a glória, o domínio e o louvor. O apóstolo Paulo, irmãos, amém? Usado por Deus, aqui para Filipenses, vou escrever essa carta aqui para Colossenses, e também vou escrever essa carta aqui para Tessalonicenses, para que a igreja venha saber como que um cristão ele deve proceder, como que um cristão verdadeiramente ele deve se comportar na casa de Deus, no dia a dia, na sociedade, né? No trabalho, no trabalhar, no efetuar, como que ele se conserva diante de uma sociedade que naquela época de Paulo ali, já era uma sociedade perversa. Nessa época que Paulo escreveu, já tinha uma sociedade totalmente pecaminosa. Olha só, olha o que está escrito aqui. Versículo 15, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Nessa época de Paulo aqui, nessa época da Bíblia, a geração já estava corrompida. Nessa época de Paulo aqui, a geração já estava perversa. Nessa época dos discípulos, já tinham tempos trabalhosos e dificultosos. A geração já estava totalmente indo de mal a pior. Imagina hoje, irmão, 2025 anos depois, 2000 anos depois, se nessa época aqui da Bíblia a geração já estava corrompida, se nessa época aqui da Bíblia a geração já estava pervertida, perversa, imagina hoje no século 21, aonde Jesus ele falou que no fim dos tempos o amor de muitos ia se esfriar, por aumentar a iniquidade, tal amor e o amor de muitos iam se perder, ia se esfriar. Aonde Jesus falou que no fim dos tempos haveriam coisas que aos olhos humanos, que aos olhos do homem, eram coisas difíceis de se entender, inexplicáveis e difíceis de se entender, irmão. Aonde Jesus falou que nos últimos tempos, nos últimos dias, os sinais do fim dos tempos, irmão, aconteceriam coisas que deixariam a humanidade boquiaberta, sem explicação. E Jesus ele falou assim: olha, como nos dias de Noé,
davam-se em casamento, festejavam-se, faziam festas, comiam, bebiam, casavam-se. Assim também será naquele grande dia. A humanidade vai estar desapercebida. A humanidade vai estar casando, bebendo, comendo, folgando, trabalhando, correndo atrás. Não, eu quero meu dinheiro, eu quero minha casa, eu quero meu carro, eu quero as minhas coisas. A humanidade vai estar atenta a essas coisas e priorizando as coisas da terra, essas coisas. E estarão assim, por causa da sua prioridade, desapercebidos. Por mais que muitos até, irmão, saibam e pensam, não, Jesus está voltando desde o tempo da minha avó. Ah não, está vendo o que está acontecendo aí? É a Covid. Não, Jesus está voltando. Olha, está vendo o que está acontecendo aí? É a doença. É um jovem morrendo cedo com 13, 14, 15 anos, 20 anos. Doenças, infarto que estão pegando em pessoas de 30. É o fim dos tempos, é o fim dos tempos. Mas mesmo assim a pessoa não tem aquela sensibilidade e se arrepende. Continua com a sua vida normal. Continua vivendo com a sua vida preso no pecado. E não procura se entregar e se libertar daquilo que aprisiona ele nessa terra. E vive sua vida leviana, meia lá e meia cá, irmão. Por mais que o sinal e o fim dos tempos e um sinal mostra para ele que a trombeta vai tocar a qualquer momento, ele não consegue se atentar aos sinais e vive uma vida descorrida a este mundo, uma vida larga, a passos largos, não consegue discernir e se entregar para Cristo. Ou pelo menos parar para pensar e falar assim, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Se o ser humano parasse pelo menos um pouquinho para poder pensar, irmão, se o ser humano parasse para pensar, irmão, um pouquinho sequer, glória a Deus, um pouquinho sequer, irmão, para refletir sobre a sua vida, um pouquinho só para refletir sobre o fim dos tempos, nós teríamos menos pessoas agarradas neste mundo. Se o ser humano parasse para refletir sobre tudo que está acontecendo na terra, com certeza, irmão, o ser humano já agarraria Jesus, aos pés de Jesus. Se ele pensasse e colocasse a sua consciência em ação e falasse assim, peraí, eu preciso mudar, eu preciso me entregar, eu preciso abandonar essas práticas. Se ele colocar a mão na consciência e pesar, e colocar a mão na consciência e determinar, se todos os seres humanos buscassem a Deus, buscassem o arrependimento, nós não teríamos tanta enfermidade hoje, nós não teríamos tanta morte hoje, nós não teríamos tanta doença, tanta falta de amor, uns perseguindo os outros, nós não teríamos tanta ambição, egoísmo, nós não teríamos tantas coisas que separam a humanidade de Deus, vanglória, tristeza, coisas que acontecem que deixam a humanidade sem entender. Mas o ser humano não busca Deus. O ser humano não consegue equiparar as suas coisas e buscar aquele que vive e que reina. Porque o ser humano tem uma prioridade, essa terra. O ser humano não tem tempo para Deus. O ser humano tem tempo para tudo. Tem tempo para ficar no celular, tem tempo para ficar no Instagram, no WhatsApp, no Facebook.
tem tempo para poder trabalhar, tem tempo para poder fazer tudo, irmão, para estudar, fazer faculdade, para correr atrás. Menos tempo para poder colocar a mão na consciência e falar assim: eu vou buscar Deus. Imagina se todo o globo terrestre, se todos, a humanidade, que são praticamente 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, parasse para poder buscar Deus. Nós não teríamos tanto suicídio, nós não teríamos tanta briga, morte por causa de poucas coisas. Mas infelizmente, irmãos, o ser humano, ele vai de mal a pior, ele vai ribanceira abaixo, porque não encontra, não se entrega, não encontra tempo para buscar ao Senhor Jesus de todo o coração e voltar e se arrepender dos seus caminhos. A humanidade está longe de Deus. O ser humano, ele está longe de Deus. Por quê? Porque a sua prioridade continua sendo essa terra. O seu desejo, o seu ventre, a sua ganância ainda está plantada aqui nessa terra. Os olhos do ser humano estão acoplado, está apalpado, planeado aqui nessa terra. E ele não descansa enquanto ele não tiver uma vida bem-sucedida aqui. E por mais que ele tenha uma vida bem-sucedida aqui, ele não descansa, ele continua atrás de coisas e coisas e coisas e coisas e coisas e coisas. Pensa aí, irmão, no homem mais rico da terra. Pensa no homem mais rico da terra aí. Quem é o mais rico da terra aí? Hã? Elon Musk? Esse homem é feliz? Você vê que quanto mais rico ele é já bilionário, né? Mais coisas e coisas e coisas ele corre atrás. Por quê? Porque ele quer multiplicar mais ainda a sua riqueza. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Quanto mais ele detém no seu celeiro, mais ele trabalha para poder adquirir, para poder triplicar a sua riqueza. Aí depois que morre não leva nada. O homem mais rico, irmão, vai e morre, né? Aí os filhos ficam tudo aí brigando por causa da herança, por causa da fortuna bilionária que ele deixa, né? Silvio Santos morreu, né? Levou pelo menos o carro dele lá, da garagem dele, o terno que ele fazia lá, os programas dele, aquele terno lá caro, o terno ele levou, né? Hã? Levou o dinheiro, irmão, que ficava no paletó dele lá, que ele jogava. Não levou nada. Esse homem passou a vida inteira trabalhando para transformar a sua indústria, a sua empresa, numa mega empresa. E a vida inteira ele trabalhou, correu atrás, né? Assim é o ser humano, trabalha a vida inteira para poder ficando atrás de coisas e coisas e coisas, mas esquece de priorizar o reino. Hoje nós estamos vivendo dias assim, irmão. Dias que são tenebrosos, onde o homem prioriza as coisas da terra, o dinheiro, a casa, o carro, e esquece de priorizar a sua vida depois da morte, a sua casa nos céus, o reino que Jesus preparou e tem preparado para a sua noiva. Esquece de priorizar as coisas que são do céu. Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz assim: não atentando nós para as coisas que se veem, mas atentando nós para as coisas que se não veem. Por quê? Aí ele explica: porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se não veem são eternas. Cristo, ele quer uma igreja que fecha os olhos para essa terra. Não é fechar os olhos totalmente, porque a gente, quando vê um necessitado, nós não podemos fechar os olhos. A igreja de hoje tem fechado os olhos para o necessitado, tem fechado os olhos para as coisas do céu, e também tem fechado os olhos para aquele que está com fome, para aquele que está preso, para aquele que está totalmente
necessitado, precisando de algo para poder sustentar o seu corpo, precisando de uma comida, precisando de água. A igreja tem fechado os olhos para isso também. Por um mendigo que está na rua, por mais pobres e necessitados que não têm condições de manter a sua casa. Mas Cristo, ele quer uma igreja que feche os olhos aqui para a terra, menos para o mendigo, né? Menos para os sinais, e abra os olhos também para o céu, para as coisas que são futuras, vindouras. Colossenses capítulo 3, versículo 5 e diante, diz assim, aleluia, é muito forte, irmão. Versículos 3, 4, 5 em diante, aleluia. O apóstolo Paulo, ele falou assim, escrevendo aos Colossenses: pois que, se já fostes crucificado com Cristo, já aceitaste a Cristo, e já está lá você prosseguindo no Evangelho, já foste crucificado com Ele, e mortificado nas obras com o Senhor, pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e buscai. Por quê? Aí ele explica: porque já fostes crucificado com Cristo, já fostes morto com Cristo nessa carne, e estarás assim esperando Ele em glória. Então a gente tem que pensar e tem que lutar naquilo que é de Cristo, do alto. Filipenses capítulo 3, versículo 19 diz: o Deus desse povo que só pensa em coisas da terra, o Deus deles é o seu próprio ventre. O Deus deles é o seu próprio ventre. A glória deles, para a confusão deles mesmo, que está aqui na terra. Já vê que esse pessoal que só busca coisa da terra, eles ficam disputando entre si, né? O meu reino é maior, a minha igreja é maior, a minha casa é maior, a minha empresa, o meu prédio é maior, a minha empresa é mais estruturada, eu tenho tantos mil funcionários, eu tenho tantos mil no banco. Eles ficam disputando entre si. Essa é a glória do homem, né? Olha o que diz Filipenses 3,19: a glória deles é para a confusão deles mesmos. O Deus deles é o ventre deles, e a glória deles é para a confusão deles mesmos da terra. Quem são? Aí Paulo explica: tais pessoas que só pensam nas coisas da terra. Quem pensa nas coisas da terra se debandeia entre si, né? Luta entre si, um espada o outro, um parte para cima do outro, um guerreia contra o outro. E o que Jesus falou sobre aquele que guerreia contra o outro? Não temos aqui que guerrear contra a carne, mas guerrear contra os principados e potestades de Satanás, irmão. Se a gente olhar para o Evangelho de Jesus, Jesus ele falou, irmão, Jesus não nasceu, esperavam que Jesus viesse nascer num berço de ouro, né? Esperavam que Jesus viesse nascer no palácio. Jesus estava tão escondido, irmão, nasceu num lugar tão humilde, tão simples, tão escondido, que quando os magos chegaram lá no palácio, o rei Herodes falou assim: quando você achar esse Jesus aí, o Messias, me manda uma mensagem, fala comigo para a gente também lá adorar, que eu também não estou achando ele não. Em Jerusalém, em Israel, aquele que tinha o maior palácio, os sacerdotes estavam procurando Jesus, os escribas e fariseus procurando Jesus, os profetas procurando Jesus, e o rei estava procurando Jesus, o Messias. E aonde Jesus nasceu? Num lugar simples, humilde. É por isso que o judeu não aceita, né? Esse Jesus aí de vocês aí, isso aí, né? Por isso que o judeu fica por conta e não consegue aceitar. Porque Jesus nasceu num lugar simples, humilde. O lugar era tão de difícil acesso, irmão, que os magos, para poder chegar até Jesus, tiveram que pegar a bússola deles, não estavam conseguindo encontrar. Os magos estudavam sobre estrelas, sobre os sinais, entendiam, mas quando foram procurar Jesus, a bússola deles não estava conseguindo achar.
O mapa deles não estava conseguindo achar. Foi necessário aparecer um anjo e falar assim, ó, segue essa estrela. A estrela dele, que vocês vão chegar onde ele está nascendo. E aí os magos começaram a caminhar até chegar em Jerusalém. Até chegar lá no palácio, o rei mandar chamar ele. Vem cá, quando vocês acharem esse Jesus, fala para a gente adorar isso também. E ali foram procurar Jesus. Encontraram Jesus lá no curral, lá longe, fora do centro da cidade, num lugar simples, humilde. Aquela manjedoura, talvez uma casa, uma choupanazinha. E ali ainda levaram o presente para Jesus. E o adoraram. Jesus já nasceu em simplicidade e pregou a simplicidade. E aqui Paulo explica da mesma forma. Amados, aleluia. Porque Deus é o que opera em vós. Se é Deus que opera em vós, há simplicidade no homem quando Deus opera no homem. Aleluia. Tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e contenda. Cristo não murmurava. Cristo não contendia. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Aleluia. Havia simplicidade, havia mansidão, havia humildade. Não havia vanglória em Jesus. E assim também nós devemos ser, irmão. Sem vanglória, sem disputa, sem falar, eu faço. Quando o homem começa assim, irmão, eu sou, eu faço. Não é nada, irmão. Humildade, simplicidade, mansidão. Quando Jesus ensinou na terra, aleluia. E aí ele falou, olha, para que resplandeçais como astros no mundo, irmão, brilhando a luz. Nada façais por contenda, por disputa, por vanglória. Tudo com humildade e mansidão. Amém? Humildade e mansidão. Simplicidade. Com amor, dedicação. Amém? Assim como foi Jesus. Aleluia. Guardando as coisas do céu. Procurando as coisas do céu. Aleluia. Glória a Deus. A Ele seja dada a honra, a glória, o domínio e o louvor para todo sempre. Aleluia. Se é Deus que opera na vida desse cristão, aleluia. Aleluia, Deus. Se é Deus que opera na vida desse homem, dessa mulher, ele é simples, ele é humilde. Ele não contenda, ele não debate. Mas ele corresponde em oração, em simplicidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus, nós vamos partir para a Santa Ceia nesse momento. Aleluia. Eu vou pedir a você que fique de pé nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Onde nós